Pai do Senhor, irmãos, o estudo dessa noite eu quero falar sobre a sabedoria e a soberania de Deus. Todos os estudos é importante, porém, eu me identifiquei muito com esse estudo aqui, porque muitas vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento com Deus, porque não conhece Deus e não conhece o Deus soberano que a gente serve. Então, a gente vai ler muitos textos para a gente ir entendendo e conhecendo mais esse Deus que a gente serve. Então, o tema desse estudo é sabedoria e soberania de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Salmo 115, 3. Diz assim, ó: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, esse é um dos versículos que mostra quem que é realmente o nosso Deus. Muitas vezes a gente serve a Deus, mas a gente não consegue entender quão grande Ele é. Muitas vezes a gente faz orações a Deus e muitas vezes a gente não faz da forma correta, porque não sabe a grandiosidade do Deus que servimos. Então, aqui nos Salmos, está muito claro, né? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano. Mas como assim, Mike, ele é soberano sobre todas as coisas? Para Deus ser soberano sobre todas as coisas, ele tem que ser soberano no mundo espiritual, no nosso mundo aqui, no visível e no invisível. Mas a gente vai ver aos poucos aqui que realmente o Senhor é soberano até no mundo espiritual. Deus está no controle, não significa que Ele está num comando. Por exemplo, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas Ele está no controle. Ainda que para a gente, nossa, parece que eu estou passando por uma tempestade e isso aí não vai ter fim. Deus está no controle. Mas muitas vezes Ele não está no comando. O comando na nossa vida, por exemplo. O comando na minha vida, sou eu que tomo as decisões. Ainda que Deus é o suficiente e Ele tem poder para intervir a hora que quer e no momento que quer. Mas o comando na minha vida e o comando da vida de vocês é trilhado por vocês mesmos. Só quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Porque tem pessoas que, como a irmã Anteia, a mãe de Noel, para ela comprar um prato, ela ora a Deus. Então, isso é depender de Deus, isso é colocar tudo na mão do Senhor. Então, é por isso que esse estudo aqui é muito interessante, porque quando a gente sabe da soberania do Deus que servimos, certamente a gente vai dar um bom culto, a gente vai saber o nosso lugar, a gente vai saber qual posição tomar e como agir diante de Deus. Então, Ele está no controle de todas as coisas. Mas da minha vida e da sua, é nós que temos comando. Tem pessoas que acham que uma vez salvo, sempre salvo. E aí fala assim, ó: Deus sabe de todas as coisas, no final Ele vai me salvar, Ele sabe, e deixa a vida ao vento levar. E aí se engana. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode intervir. Mas muitas vezes Ele deixa as suas escolhas. Então, a gente tem que entender quais escolhas estamos fazendo para que, no final, as coisas não dêem errado. Quero ler mais aí em Salmos 62, 11. Diz assim, ó: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Então, assim, nosso Deus, Ele é soberano. Ele tem todo o poder. Só que tem pessoas que acham que Deus ganha de Satanás na prorrogação, ou acha que Deus ganha do inimigo bem no segundo tempo, quase perdendo. Tem pessoas que acreditam nisso, porque Satanás, ele também tem poder. Mas aqui, ó, o poder pertence a Deus. Então, irmão, muitas vezes a gente serve um Deus, muitas vezes a gente serve ao nosso Deus, mas não conhece o poder dele. Muitas vezes a gente serve,
Mas muitas vezes quando a gente está precisando de algo que vai para os pés do Senhor, mas isso aqui é muito difícil, mas isso aqui é algo impossível e tal, e começa a colocar empecilhos. É onde a nossa oração não fica de qualidade. É por isso que muitas vezes a gente não recebe de Deus o que deveria receber. Primeiro que Ele é Deus. Ele dá e ele responde a hora que quer. Mas a palavra de Deus diz que a gente pede mal. Então, muitas vezes a gente pede mal para Deus porque a gente não conhece a soberania dEle. Muitas vezes a gente pede mal para Deus porque a gente não conhece o poder que Ele tem. Então, aqui tem mais um texto que está dizendo que Ele tem todo o poder. Mundo espiritual. Se Deus tem todo o poder, Ele tem que ter todo o poder acima dos principados, dos demônios, do mundo espiritual. Então, um texto muito claro, muito bem claro, né? É Jó. Abre lá em Jó 1:12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus fala para Satanás assim, ele está na sua mão, mas ele deu um limite. Até tal ponto você pode agir. Passou desse ponto aí, você não pode agir mais. Então, Deus ele determinou limites, até para o próprio Satanás agir. O Senhor ele está no controle do mundo espiritual. Ele está no controle do mundo espiritual, mas o mundo de trevas, que é o mundo de Satanás. Então, Satanás ele só pode agir quando Deus permite que ele haja. Então, Deus deu um limite. Ele está nas suas mãos. Tanto é que a gente for ler os versículos para frente, fala o quê? Que Satanás destruiu casa, gado, filhos, tudo mais. Agora eu queria que o irmão lesse capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Tá vendo? Olha para você ver. Então, novamente o Senhor determina um limite. Ele está nas suas mãos, porém próprio a vida. Então, a gente sabe da história de Jó. Satanás tocou em Jó, ele ficou doente, tudo mais, foi rejeitado pelos amigos. A gente sabe da história. Mas ele não teve poder sobre a vida de Jó. Isso aí é a soberania de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente tem cristão com medo de macumba. Tem cristão com medo aí de olho gordo. Tem cristão aí com medo de inveja. Por quê? Porque não conhece. Não conhece a soberania do Deus que serve. A Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno não toca. O maligno não tem poder sobre ele. Quem está em Cristo. Por quê? Jó, Deus deu um testemunho de Jó. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Então, falou muito bem de Jó. Tanto é que Satanás ele não conseguiu tocar na vida de Jó, porque estava debaixo de um limite dado pelo próprio Deus. Então, a gente viu aqui em alguns textos que o Senhor, Ele é soberano até no mundo espiritual. Ele é soberano até no mundo espiritual. E muitas vezes a gente chega para esse Deus que é soberano, que pode todas as coisas, e fala assim, o Senhor sabe. Lógico que Ele sabe, Ele é Deus, mas muitas vezes, irmão, Ele quer ouvir de nós, Ele quer ouvir da minha boca, da sua boca, o que está acontecendo. Muitas vezes Ele quer uma entrega total. Porque muitas vezes a gente não sabe se relacionar com Deus porque a gente não conhece o Deus que servimos. Uma pergunta simples. Deus sabia que Abraão ia entregar o seu filho ou não? Sabia. E por que Deus pediu que ele fosse? Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus quer ver você agindo. Quer ver você se relacionando com Ele. Porque Ele já sabe do que você precisa, Ele sabe de como você age, e você deixa de agir. Então, a gente viu aqui que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está patente aos olhos do Senhor e tudo está debaixo dos seus pés. Então, Ele pode todas as coisas. Deus é um Deus soberano. Então, para Deus ser um Deus soberano, Ele tem que ser soberano no mundo espiritual, aquele
mundo espiritual que pertence a Satanás, mas ele também tem que ser soberano no seu próprio reino. Então, a gente tem outro texto que está lá em 1 Crônicas 21, 15. Essa passagem aqui é quando Davi pecou, né? E Deus envia o anjo lá a Jerusalém para destruir Jerusalém. Então, 1 Crônicas 21, 15 diz assim, ó: enviou Deus um anjo a Jerusalém para o destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. Tá vendo? Ó? Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. E quando o anjo chegou, se eu não me engano, é no versículo 16, fala que Davi viu o anjo entre o céu e a terra com a espada desembanhada. Então, Deus enviou o anjo para destruir Jerusalém. E na hora que Deus olhou o anjo, ele se arrependeu. E aí falou para o anjo: basta. O anjo automaticamente se submeteu à ordem do Altíssimo. Então, nosso Deus, ele é um Deus soberano. Então, todas as coisas estão debaixo. Então, tanto no reino de Satanás, quanto no seu próprio reino. E Deus falou: basta, e o anjo, automaticamente o anjo parou. Esse Deus que a gente serve, irmãos. Esse Deus é um Deus soberano. E é nesse aqui mesmo que eu quero ler. O 27 diz assim, ó: o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Olha para você ver. Um Deus que até os anjos se submetem. É um Deus todo-poderoso. Mas muitas vezes a gente não conhece essas coisas do nosso Deus. Muitas vezes a gente só acha que Deus é um Deus só de salvação só. Não. Deus, ele é um Deus soberano. Deus, ele é sábio em sabedoria. Então, ele muitas vezes está acontecendo tudo por aí, tudo nesse mundo, e a gente acha que está fora do controle. Aí vem política, vem isso, vem presidente diferente, vem isso, vem aquilo, vem guerra nos outros países, e a gente fala: onde é que está Deus? Mas tudo está no controle, irmãos. Tudo está no seu devido controle. Mas quando a gente não conhece as características, os atributos de Deus, a gente muitas vezes fica meio disperso. Muitas vezes a gente fala, vai para a igreja, mas não é aquele cristão que é firme, que tem uma oração, que sabe que se for do agrado de Deus, o Senhor vai responder, vai agir. Então, muitas vezes a gente não conhece esse Deus que servimos. Muitas vezes a gente não conhece. Então, o nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que está acima de todos. Principado, potestade, está acima de todas as coisas. O poder está nas suas mãos. O nosso Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que, por exemplo, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso, eu vou dar 20 reais aqui, eu puxar, não vai achar nada aqui, irmãos. No bolso aqui só vai achar dívida. Mas o nosso Deus é um Deus tão poderoso que ele ainda fala lá em Lucas 10, 19. Ei vos deis autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então, ele falou o quê? Que ele dá poder. Eis que vos dou poder. Faz pisar em serpente e escorpiões, e todo o agido maligno, e ele não fará dano algum. Olha para você ver. Olha que Deus soberano, ele tem tanto poder que ainda ele fala assim: eu vos dou poder. Eu vou te dar poder para você enfrentar o inimigo. E ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ele não pode contra você. Por quê? Porque eu te dou poder. Então, muitas vezes, tem cristãos aí que souber que o vizinho está endemoniado, ele liga para o pastor e fala: ó, tem um negócio estranho aqui na casa vizinha e eu não vou lá não. Por quê? Porque não sabe que se a pessoa estiver com a vida correta, que é o nome de Jesus que tem poder, que ele nos dá poder para enfrentar o inimigo. E ele não vai se opor a nós.
Ele vai, mas a gente vai vencer, em nome de Jesus. Então, tem muitos cristãos que o quê? Que ele não, quando chega nessas experiências, não está firmado, não sabe muito, não é nem que muitas vezes não é nem que a vida está errada, mas muitas vezes não conhece realmente esse Deus que tem todo o poder, e muitas vezes se recua, e muitas vezes nem vai lá. Muitas vezes, imagine só, eu falo para a minha esposa direto, eu tenho que ficar muito esperto e ligeiro quando eu venho para a igreja. Por quê? Aqui é assim, a gente não sabe que dia o pastor vai chamar a gente aqui na frente. Então, eu particularmente, eu estudo a Bíblia, então eu quero vir todo dia com um devocional preparado. Mas imagine só que se um irmão ou alguém chegar na sua casa e falar assim, irmão, eu sei que você é crente, é cristão, e tem um endemoniado ali, vamos lá para você orar? O que você vai fazer? Você vai se deparar com essas coisas? Imagine, você vai ou você recua? Sei que o missionário está aí, ou sei que muitos dos irmãos também, já teve muitas experiências dessa. O irmão Roberto também já teve muita experiência dessa, né, irmão? Quando a gente não conhece o poder do Deus que servimos, as pernas tremem e não sei se vai lá não. A gente tem que conhecer, irmãos, quem é o Deus que servimos. Ele é todo poderoso, ele é soberano, por isso que ele é Deus. Então, muitas vezes a gente não, como eu falei no começo, a gente não tem um relacionamento saudável com Deus, porque acha que ele é só mais um. Deus é o Deus que ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus que no reino espiritual ele tem todo o poder, tudo está no seu controle. Não pensa que não está no controle, porque está. Porque às vezes, quando a gente depara com um momento desse, né, que tem alguém precisando das nossas orações, nós pensamos em nós mesmos. Não, eu sou forte. Pensamos assim. E muitas vezes nós esquecemos do nosso Deus. Porque nós não podemos pensar que nós somos fortes. Não, nós somos, né? Nós temos que levar Deus na sua frente. Essa que é a sua fé, que é a sua confiança. Eu vou, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Essa é a nossa atitude, né? Porque depender de nós vamos pular para trás mesmo. Ah, não, eu estou assim, eu estou daquele jeito. Não, o Deus que eu sirvo pode. É Ele que eu vou levar diante disso aí. E é verdade mesmo, irmão. Quando a gente conhece o nosso Deus, a gente sabe a nossa posição. E a nossa posição é de servo. E sem Deus, muitas vezes é servo inútil. Então, é isso que o irmão Noel falou. Se nós depender de nós mesmos, a gente não vai, a gente pula para trás. Mas quando a gente coloca e a gente sabe desse Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que tudo está no seu controle, aí em nome dEle, a gente vai e a gente enfrenta. Então a gente viu aqui que Deus é Deus do reino espiritual. Ele está acima de todas no seu reino. Conhecer os aspectos, a soberania de Deus e da manifestação do seu poder. Eu quero lá ler mais um pouco sobre Salmo 103, 19 e 20. Diz assim o 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavras. Outro versículo cabal aqui que diz o quê? Que seus anjos estão à ordem de Deus. Então, no céu ele estabeleceu o seu trono, e os seus anjos ouvem a voz do Senhor e o obedecem. Então, olha para você ver a soberania desse Deus que servimos, que até os anjos obedecem. Então, os anjos estão a serviço de Deus. Então, tudo, irmão, tudo, mas tudo mesmo, está debaixo desse Deus que servimos, que podemos chegar diante da sua face, pela grande misericórdia, e conhecê-lo de perto, como Jó. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Então, muitas vezes, a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente é cristãos há 5, 10, 20 anos, e a gente está igual Jó, só conhecia Deus só dos outros falarem, só de uma pregação, só disso, só daquilo, mas de vida realmente, de saber quem é esse Deus soberano, muitas vezes a gente não conhece.
Muitas vezes a gente não sabe quem é esse Deus. Então, a gente tem que ter esse desejo de conhecer a soberania de Deus. É muito importante para a nossa vida cotidiana, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento até mesmo com os irmãos. Por quê? Porque imagine só que vocês aqui, ó, o irmão Abílio está passando por uma dificuldade e está precisando de uma oração. E daí é algo que, aos olhos humanos, é algo impossível. E muitas vezes ele pede oração para quem? Para você, para o irmão do lado. E se você não conhece esse Deus, que Ele é soberano, que é o Deus do impossível, que aos olhos humanos é impossível, você não vai fazer uma oração que chegue diante do Senhor. Mas se você conhecer esse Deus, que é um Deus soberano, você vai colocar diante de Deus das formas corretas. E eu creio e sei que o Senhor age. Então, muitas vezes, irmãos, se a gente não conhecer esse Deus, até as nossas orações são de formas erradas. E de forma que muitas vezes não passa nem do teto. Então a gente tem que saber como a gente chega nesse Deus santo. Isaías, né, viu, quando foi o chamado de Isaías, quando viu Deus, ai de mim, Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viu o Senhor, ai de mim. Então, muitas vezes, a gente não vê a soberania de Deus. Mas muitas vezes a gente tem que ser pego de surpresa igual Isaías. Porque quando ele saiu lá, quando no ano que morreu o rei, meus olhos viu o Senhor. Então ele precisou ter uma perca para ele ver quem realmente é Deus. E muitas vezes a gente está aqui com a palavra, está aqui com estudos, está aqui com a Bíblia do lado, e muitas vezes a gente não conhece Deus. Muitas vezes a gente não conhece. Salmo 97, 9. Pois tu, Senhor, és do Altíssimo e da toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. O salmista aqui, ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus ele era altíssimo sobre todas as coisas. Ele teve uma vida. Ele, olha para você ver que a maioria dos versículos que a gente está lendo aqui é o salmista. E a maioria é o salmista Davi, que ele sabia qual era o nível de Deus, onde realmente ele era soberano. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. Então, muitas vezes a gente não vê essas coisas. E a gente não vê essas coisas por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente está assim, ó. Salmos 14, 1 diz assim, ó. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Muitas vezes a gente não conhece a soberania de Deus, porque muitas vezes a gente não deixa algumas práticas do mundo. Porque muitas vezes a gente está na casa de Deus, mas a gente é insensato. Muitas vezes a gente está na casa de Deus, mas a gente deixa essas coisas nos corromper a ponto de não conhecer, como o salmista aqui, que Deus ele é altíssimo, que Deus ele está sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente está com os olhos fechados, irmãos, e a gente não consegue compreender muitas coisas, porque é fácil acreditar apenas no que vê. Igual o Tomé, né? Eu vou acreditar só quando eu ver, eu vou acreditar. Mas eu falo direto lá em casa. E esses dias o pastor pregou aqui sobre isso. O cristão que não tem experiência com Deus, ele se esquece. Porque eu já tive experiências com Deus e muitas vezes, se eu não me policiar, muitas vezes eu estou falando para Deus assim, esse problema aqui é grande demais, isso aqui é muito grande. E aí eu começo a murmurar, a gente começa a murmurar. E a gente não coloca tudo diante de Deus. E a Bíblia fala que é para nossas petições, tudo é para a gente colocar conhecida diante de Deus. E muitas vezes a gente não faz isso. Por quê? Porque as poucas experiências que temos, muitas vezes a gente ainda acaba esquecendo. E aquele que não tem experiência, não conhece a soberania de Deus. E não conhece esse Deus que a Bíblia está relatando aqui. Ó, a sabedoria e a soberania de Deus. Muitas vezes a gente não conhece.
Para Deus ser um Deus todo-poderoso, então ele tem que ser soberano sobre o universo. Então a gente viu aqui que Deus, ele é um Deus que ele está acima de todos os poderes. A Bíblia fala que quando o Senhor dá um dom, ele não toma. Do mesmo jeito que quando ele deu poder aos anjos, ele não tomou mais os poderes. Então, o reino espiritual, o reino de Satanás, ele tem poder sim. Mas quem é o poder dele se comparado ao nosso Deus? Então, muitas vezes, as pessoas temem porque não conhecem isso aí. Então, Deus, ele é soberano nesse reino. Então, ele também tem que ser soberano em quê? Sobre o universo. Imagine se a distância da Terra para o Sol fosse, vamos colocar assim, 20 quilômetros, 30 quilômetros a menos. O que seria de nós, Marcela? E se fosse a mais? Ia congelar ou ia morrer torrado? Será que isso é obra do acaso, irmãos? Vocês pararam para pensar? Isso aí é obra do acaso. Vocês pararam para pensar que o dia, se ele fosse mais longo, se a Terra fosse um pouco mais próxima do Sol, ou um pouco mais longe, não é obra do acaso. Isso não é obra do acaso. Isso é obra de um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso é obra de um Deus que é soberano e tudo está em suas mãos. Mas a gente, muitas vezes, a gente fala, o que é isso? A gente está longe desse negócio aí e a gente não sabe de nada. Vamos lá para Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e todos os exércitos dei a minha ordem. Olha para você ver. Olha o Deus soberano. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus. Deus é Deus do universo ou não, irmãos? É Ele que comanda ou não é? A natureza está aí, né? O homem está acabando com tudo e cada dia a natureza está de um jeito. E a Bíblia diz assim que não mais será destruída em água. E aí a gente vê chovendo como estava lá na Bahia, a gente fala, vem um dilúvio por aí. O negócio vai acabar com tudo. E realmente, está acabando com tudo. Não está como antes. Hoje em dia, se sai, tá fazendo sol, volta molhado, não está mais como antes. Mas o Senhor, Ele tem poder sobre essas coisas. O Senhor, Ele criou o homem, Ele fez a terra, Ele estendeu os céus. Tudo Ele tem poder. Então, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus, Ele tem poder sobre o mundo, sobre tudo que está aqui. Então, tudo está no controle das suas mãos. Não pense você que Deus perdeu o controle da sua vida. Não pense você que aquele emprego que você está tanto buscando, que aquela cura, que aquelas respostas, que muitas vezes parece tardia, parece que não vai, e aí você começa a ter subterfúgio, buscar coisas que, eu acho, eu vou fazer e tal, e muitas vezes esquece da soberania de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele é soberano. Tudo está debaixo de suas ordens. Outro texto que deixa muito claro aqui é Jeremias. Jeremias 5:22. Diz assim, não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não ultrapassará, ainda que se levante as ondas, não prevalecerão ainda, que brame, não o transpassarão. Antigamente eu me perguntava assim, né? Esse povo que mora perto da praia é corajoso, hein, velho? O povo é corajoso, porque o tanto de água que tem. Mas olha para você ver, o Senhor, Ele deu limite às águas. Ele deu limite. Ela não passa. Vocês já pararam para pensar nisso aí? Quando você está na sua casa assim, você falou assim, nossa, tanta água, as ondas vêm mais de 5 metros, mas quando ela chega num limite pré-determinado por Deus, ela volta. Pensaram nisso aí, irmãos? Será que isso é obra do acaso?
Será que foi tão perfeito assim? Para chegar lá e parar o negócio? Não é, irmão. É esse Deus soberano, que Ele dá limites. É o Deus que Ele tem sabedoria nas coisas. A Bíblia diz que em Gênesis 1, quando Deus começou a criar, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era muito bom. Então Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus sábio e soberano. Tudo que Ele criou foi perfeito. E tudo que Ele criou está patente, está na mão dEle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada, nada e nada. Ele não perdeu o controle. E muitas vezes a gente se descabela todo, pensando que Deus não está ouvindo mais a gente, pensando que parece que o negócio não vai, e o inimigo está às portas, e a doença está às portas, e muitas vezes a gente esquece desse Deus, que faz com que as águas do mar não ultrapassem o limite pré-determinado. Quem somos nós diante desse Deus? Olha o que diz esse texto, muito forte, irmão, muito, muito claro. Não temereis a mim, diz o Senhor. Mas muitas vezes a gente somos rebeldes. Muitas vezes a gente não teme a esse Deus. Muitas vezes a gente faz tudo e acha que no final vai ficar tudo bonitinho. E eu vou falar para vocês, não vai. No final não vai ficar tudo bonitinho, irmão. Não vai ficar tudo bonitinho. Então, por isso que a gente tem que saber quem é esse Deus, que Ele é soberano sobre tudo. Até mesmo sobre o mundo, sobre as coisas físicas. Ele tem poder. Mateus 8, 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então, aqui é quando Jesus acalma a tempestade, né? Então, se você ler tudo aqui, ó, eu só grifei esse daqui porque está muito claro. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímido, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Olha para você ver. Imagine você no mar alto e a tempestade. Eu não me vejo nisso aí não, viu? Porque pular de água eu sou medroso, hein? Imagine você no mar, uma tempestade, onde não cessa, e Jesus lá cegado. E aí ele se levanta e fala para as pessoas que estão ao lado: por que está assim? Você não tem fé? Ele repreende o vento e o mar. Esse é o Deus que servimos. Eu gosto muito desse texto. Eu sou apaixonado, na realidade, por esse texto, né? Que Jesus faz isso aí, e eles eram os homens que andavam com Jesus há anos. Viram Jesus curar, viram Jesus levantar mortos, né? Então eram homens que andavam com Jesus. E de repente, com essa situação, eles olham quando Jesus faz isso, eles dizem: quem é este? Como? Quem é este? Você anda comigo, você está comigo, você não me conhece. Tipo assim, eu não te conheço, esse poder que você tem. Eu não sabia que você tinha poder sobre os mares, eu não sabia que você tinha poder sobre os ventos. Isso que eles quiseram dizer, eles quiseram falar. E muitas vezes nós estamos com Jesus, caminhando com Jesus, e não sabemos quem é Ele, né? Só quando as coisas acontecem, a gente fala: será que o Senhor tem poder para fazer isso mesmo? Não é que Deus faz? Eu vou contar um pequeno testemunho, tá? Missionário não sabe viver sem contar testemunho. Uma vez eu fui no hospital em uma cidade, né? E a enfermeira me conhecia, ela chamou missionário, ela era da minha igreja, né? Ela falou: missionário, eu gostaria que você fosse visitar uma pessoa que está acamada. Eu falei: amém, irmão, vou orar por ela, vou orar por ela. E a irmã me levou lá, né? Foi meu primeiro campo missionário, né, na realidade. E eu fui orar, mas eu achei que a mulher estava lá, estava com uma doencinha, né? Cheguei lá, a mulher estava paraplégica lá, né? Só mexia com os olhos, entendeu? E se você falasse assim,
ela só respondia sim ou não, dando um pouquinho aperto na tua mão, né? Eu falei, meu Deus. Primeiro campo missionário, já vou me queimar na primeira oração que eu vou fazer, né? Se fosse uma dor de cabeça, era fácil, né? E eu tomei um susto quando eu vi aquela mulher. Eu falei, e agora, Senhor? O Senhor não me deu dom de cura. O Senhor não me deu... na realidade, eu perguntei se a mulher cria que Jesus podia curá-la, e ela apertou na minha mão dizendo que sim, né? Era a forma que ela respondia, né? E eu perguntei para ela, se você quiser aceitar Jesus como teu Salvador, tu dá 2 apertos. Ela deu 2 apertos, aceitando Jesus como Salvador, né? E eu saí dali, mas pensa num pânico. Aí que essa mulher morre aí, eu vou me queimar no primeiro trabalho já, né? E eu fiquei num pânico, fiquei num desespero em casa, né? Aí passou 2 dias, eu falei, eu vou lá, eu não estava mais aguentando, eu falei, eu vou lá, ver o resultado dessa mulher, só que a enfermeira não estava nesse dia. E eu entrei no quarto, né? Quando eu entrei no quarto, eu não vi a mulher na cama, eu falei, meu Deus do céu, a mulher morreu. E já botei a mão na cabeça, e quando eu vi, irmão, tocou assim no meu ombro, quando eu virei, era a mulher, em pé. Quase quem morre era eu, né? Eu ia morrendo. Eu já ia morrendo, eu tomei um susto. Aí a mulher olhou para mim, ela falou, missionário, foi você que orou por mim e Deus me curou, missionário. Eu falei, irmão, foi mesmo, irmão. Aí eu falei, e você lembra a decisão que você fez? Ela falou, eu lembro, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu falei, é isso aí, irmão. Então, quer dizer, eu como missionário, quem é esse que até uma pessoa da cama, então às vezes nós nos surpreendemos com o nosso Deus, as coisas acontecem, que é para que a gente saiba quem é o nosso Deus, né? Só era essa pequena ilustração aí. Obrigado. E é verdade, irmão, olha para você ver, olha que experiência, né? E algo interessante que o missionário colocou aqui, nossa, muito interessante. Os discípulos andavam e não conheciam que Jesus tinha poder até sobre os mares. E muitas vezes a gente está assim. Muitas vezes a gente vem para a igreja, irmão, mas a gente não sabe que o nosso Deus é tão soberano que todas as coisas estão debaixo do seu controle. E muitas vezes a gente está desse jeito, irmão. Então, por isso que a gente tem que todos os dias buscar novas experiências e buscar conhecer esse Deus, né? Como o missionário falou aí, que quase ele bate as botas. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foram criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsistem. Então, está muito claro, ele criou todas as coisas, quer as visíveis e as invisíveis. Então, ele tem poder sobre todas as coisas. Quer trono, quer potestade, tudo está debaixo do seu poder. Então, a gente viu aqui que nosso Deus é um Deus soberano. A gente viu que o nosso Deus é um Deus que ele não perdeu o controle. Ele não está brincando de ser Deus. Ele é Deus e ele é soberano. Então, com tudo isso, irmãos, o que é que a gente assimila? O que é que fica muito para nós mesmos? Como está sendo a nossa vida com esse Deus? Como a gente está se relacionando com esse Deus soberano? Como está sendo as nossas petições? Como está sendo a nossa entrega para esse Deus que tudo pode? Como é que está sendo? Isso aí é para a gente fazer uma autoanálise. É para o Mike fazer uma autoanálise e é para vocês também fazer uma autoanálise. Se a gente está realmente conhecendo esse Deus. Se a gente conhece. E eu te digo mais, irmãos. Isso aqui é só um pouco de quem é o nosso Deus. É preciso estudar a Bíblia todos os dias. É preciso se dedicar. É preciso buscar mais. Se dedicar mais. Conhecer mais. Buscar experiências novas. O missionário, acredito que já foi no começo ele já teve esse baque. Mas eu sei que tem quantos anos de missionário? 25. Isso aí foi uma das experiências. Então, a gente tem que buscar e buscar cada dia mais. Eu queria complementar um pouco esse estudo,
falando sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Então, irmãos, quando Deus está num controle, no começo do estudo, que eu falei que Deus está num controle, mas a gente muitas vezes está num comando da nossa vida, é porque Deus ele deu o livre-arbítrio e ele não interfere nisso. Eu queria ler só mais um texto aqui, que está lá em 1 Timóteo 2, 4. Diz assim, ó: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem, mas a gente sabe que nem todos vão se salvar. O desejo do Senhor é que ninguém peque, mas muitas vezes a gente vive pecando. Então, por isso que eu disse que no começo Deus ele é soberano, ele está no controle, mas da nossa vida é nós que está no comando. Ou você acha que Deus quer que você peque? Ou você acha que Deus quer que você não se salve? Não, está aqui, ó, muito claro. Ele quer que todos se salvem e que todos cheguem ao conhecimento da verdade e do conhecimento. Então, irmãos, por mais que Deus seja um Deus soberano, Ele não passa por cima da sua própria palavra, porque Ele deu livre-arbítrio para nós. Então, a gente tem escolhas. A gente tem escolhas. E para fechar, Apocalipse 3, 20. É uma passagem muito conhecida. Diz assim, ó: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, me responde uma coisa. Para Deus entrar na sua casa, Ele precisa que a porta esteja aberta? Claro que não, né, irmãos? Porque Deus é Deus, Ele está em qualquer lugar. O salmista diz que eu fui para o monte e ali o Senhor estava. Eu fui para o cume do monte e ali o Senhor estava. Então, o Senhor Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E porque a Bíblia diz aqui, ó: e é esse que estou à tua porta e bato. Se você abrir, a escolha é sua. Ele tem todo o poder, Ele pode intervir na sua vida a hora que Ele quer, o momento que Ele quer. Ele pode intervir em qualquer situação, mas o comando da sua vida está em suas mãos. Ele não vai passar por cima da palavra dEle. Então é nós que temos que submeter. Se Ele está às portas e bate, a gente tem que o quê? Abrir e Ele entra. Por mais que Ele tenha todo o poder, por mais que Ele seja soberano para fazer qualquer coisa. E a gente viu aqui que Ele é soberano. Mas Ele precisa do aval nosso. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te aceitar. Eu estou todo torto, Senhor, mas eu quero saber se esse Deus que o Mike, que fulano, o cicrano fala, é esse Deus realmente. Eu quero te conhecer mais, eu quero estudar mais a palavra. Mas muitas vezes a gente endurece o coração e a gente não deixa Deus agir. A gente não deixa Deus agir. A liberdade humana pode interferir na vontade de Deus? Então, muitas vezes, a gente acha que por Deus ser um Deus soberano, Ele vai saber se... Deus sabe que eu vou ser salvo. Ele sabe, Ele é onisciente. Mas você sabe que você vai ser salvo? Porque aquele que segue os mandamentos e as leis do Senhor, ele sabe que vai ser salvo. Mas aqueles que não seguem também, eles sabem que não vai ser. Então, irmão, que possamos conhecer a essência de Deus, que possamos conhecer a soberania desse Deus, que possamos ter experiências, que possamos ser cristãos diferenciados, a luz do mundo e o sal da terra. Não só em dizer que é cristão, mas conhecer esse Deus que serve. Salmo 139. Que o Senhor conheceu a gente do ventre ainda informe. Que Ele conheceu a gente ainda informe. E os irmãos sabem aí do testemunho do meu filho Pietro, que quando a minha esposa estava grávida, que a gente fez a ultrassom e ele tinha uma anomalia. Os irmãos conhecem isso aí. E eu sabia desse salmo. Eu não sabia onde estava, mas eu sabia que estava na palavra de Deus, que Ele conhecia a gente ainda no ventre. E quando eu orava para Deus, eu falava para Deus que Ele podia
mudar qualquer situação, ainda no ventre da minha esposa. Salmo 139, 15. Então, Ele conhece, irmão, a gente lá do ventre. Lá do ventre Ele conhece. Mas muitas vezes a gente não entende a soberania que esse Deus tem.